corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Diga comigo: está tudo bem. Está tudo bem? Qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Veja só, pessoal, a Bíblia, ela não fala o nome dessa mulher, mas fala que ela é uma mulher sunamita. E o que se sabe dessa mulher, que ela era rica, morava em Sunem, em Israel, era uma mulher vivia muito bem de vida, ela e o seu marido, vivia uma vida lá na alta sociedade, era muito conhecida, mas ela não era exibida, enjoada. Ela era uma mulher rica, mas uma mulher simples. Ela possuía muito dinheiro, mas era uma mulher de um coração muito grande. Ela tinha prazer em ajudar as pessoas. E o que acontece? O profeta Eliseu fazia a obra constantemente naquela cidade de Sunem. Ele ia lá orar pelas pessoas. Eu estou falando do profeta Eliseu, pessoal. O profeta Eliseu sempre viajava para Sunem para orar pelas pessoas, para levar a palavra. E essa mulher, ela está observando. Ela vai lá participar das orações. Ela vai lá ouvir a palavra que o profeta Eliseu ia. Então essa mulher chama o seu marido e diz: vamos fazer um quarto. Vamos colocar uma mobília, uma cama, para quando o profeta vir aqui, ele tem um lugar para dormir, para descansar. Então ela combina com o marido para construir um quarto para Eliseu em cima da casa dela, para que o profeta ficasse lá descansando na temporada de viagem que ele fazia. Então tá, aquela mulher não tinha nada a ver com Eliseu, mas as suas atitudes são impressionantes. Ela se sente no dever de servir. Olha para mim, presta atenção, pessoal. Eliseu era sobrinho daquela mulher? Era irmão dela? Não. Era uma pessoa que não fazia parte da família. Mas a mulher sunamita, ela sente no coração uma necessidade ou um dever de dizer assim: eu posso, então eu vou ajudar. Então o que eu quero destacar nessa mensagem é de que ela não tinha obrigação de ajudar, mas ela tinha condição e amor, e disse: vou fazer. Agora, aqui para nós, ela pensava que estava fazendo para ele, tipo, ajudando, mas de fato, ela não estava fazendo para ele. Ela estava fazendo para quem? Por que ela estava fazendo para Deus? Porque o profeta estava em missão. O profeta Eliseu estava em missão. Ele era um trabalhador da obra. Então quando fosse assim, não precisava gastar com hotel ou com hospedaria, porque tinha uma mulher que patrocinou tudo e disse: profeta, não precisa você gastar dinheiro não, fica aqui na minha casa. Tem uma cama, tem uma lamparina, tem uma botija e tem comida. Fica aí. Ela pensava que estava fazendo para ele. Estava fazendo para ele? Não. Então veja a importância, pessoal, de servir.
Veja a importância de sermos generosos. Há quem diga que Deus se disfarça de mendigo. Há quem diga que Deus se disfarça de esmoléu. Será isso verdade? Porque quando nós temos condições de ajudar e não ajudamos, que falta de generosidade, de amor, hein? Essa mulher, ela tem e muito. O profeta não pediu nada a ela, mas ela se adiantou e disse: eu vou fazer. Eu comecei hoje o culto lendo uma palavra dizendo que Deus está no seu santo lugar, mas os seus olhos estão vendo tudo. Se você faz uma boa ação, Deus está. Mas se você deixa de fazer, tem condições, mas deixa de ser generoso, Deus também, Deus também está vendo. Quando você amou e quando você deixou de amar. Então Deus está vendo a forma que essa mulher se comporta. E aí então, pessoal, o profeta Eliseu, ele fica muito feliz com aquilo. Então da mesma forma ele sente o desejo de abençoar aquela mulher. Tipo, o que eu faço para ser grato, recompensar pelo que essa mulher está fazendo? O profeta Eliseu tinha um servo chamado Geazi, e ele pergunta: tem alguma coisa que eu possa fazer por eles? Ei, pessoal, vocês estão ouvindo a palavra aqui? Estão entendendo a palavra aqui? O Geazi falou assim: profeta, eles têm dinheiro, eles têm saúde, eles têm uma boa vida, mas nessa casa eu não vi nenhum filho, nessa casa eu não vi nenhuma criança. E o profeta diz: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar ela aqui e eu vou profetizar que ela vai ser mãe. Então veja bem, ele chama a mulher e profetiza sobre a vida dela. Diz para ela que ela vai ser mãe. Ela fica abismada porque deva ter acontecido alguma coisa, se era esterilidade ou qualquer outra coisa. A verdade é que ela já estava acostumada a viver sem filhos. E ela diz para ele: não mintas para mim, ou não brinque comigo, já estou acostumada a viver assim. E eu pergunto, pessoal, qual seria a sua reação quando você não pede nada, só está fazendo por generosidade, só está fazendo por amor mesmo, em ajudar? E aí Deus está vendo que você está ajudando e pergunta para você: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Mas você só está fazendo por gratidão, você só está fazendo por generosidade. Você não está fazendo por algo você não está fazendo por algo em troca. Apesar de que o mundo se comporta assim. Alguém faz alguma coisa por você, mas espera que você também faça algo por ela. O mundo é assim. O próprio Deus fez isso na pessoa do profeta Eliseu. O que eu posso fazer para recompensá-la? E aí você diz assim: não, Senhor. Você diz assim: não, Senhor, eu não preciso de nada, porque o que fiz é por gratidão, porque o Senhor já tem feito muito por mim. Quem aqui é abençoado? Diga eu sou abençoado. A minha saúde é uma bênção, a minha prosperidade é uma bênção, porque não me falta nada. A minha casa, a minha família é uma bênção. Quem foi que fez tudo isso, pessoal?
Alô, gente? Quem foi que fez isso? Deus. E quando nós servimos na obra de Deus, quando nós ajudamos a obra de Deus, quando nós nos preocupamos com a obra de Deus, isso por amor e generosidade e gratidão, os olhos de Deus veem tudo isso. Por outro lado, existem pessoas, permita-me falar isso, pessoal. Por outro lado, existem um bando de interesseiros. Desculpa-me usar a expressão assim, mas Deus também vê a intenção dos interesseiros, porque quanto mais tem, mais quer. Agem por interesses. Deus está vendo isso também, sim ou não? Essa mulher, ela não está agindo por interesse, ela está agindo por amor. Ela não está agindo por interesse nenhum, ela está agindo por amor. Então, quando Eliseu diz: você vai ser mãe, ela diz: não, meu senhor, não mintas a mim, a tua serva. Ela está dizendo: não mintas a tua serva. Note que a reação dela não foi de alegria. Escuta, olha aqui para mim, pessoal. O profeta diz assim: você vai ser mãe. A reação dela não é de alegria. A reação dela é assim: ô profeta, não mintas para mim. Não faz isso comigo. Não estou te pedindo nada. Então, a primeira lição, pessoal: a sua reação é o que define o seu milagre. Quando Deus diz que vai abençoar você, mesmo que você não pediu, diga amém. Amém? Você não pediu, mas Ele quer te dar. Diga: eu recebo. Porque tudo que vem de Deus é bênção. Ah, mas eu não pedi. Mas se Deus está mandando, é porque vai ser uma bênção na sua vida. Mas a sua reação define tudo. Ela diz: não me iluda. Vamos lá, pessoal, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, verso 16. Diz assim: ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Versículo 17. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. A mulher teve o quê? Ela engravidou e teve o filho, do jeito que o profeta profetizou sobre a vida dela. Então veja bem, ela já havia se acostumado a viver sem filhos. E talvez no passado tenha acontecido alguma coisa que a história aqui não fala. Mas Deus vê todas as coisas e está abençoando ela. Eu pergunto para você: e se hoje Deus tocar na sua ferida? Porque se ela não tinha filhos, era o quê? Esterilidade? Por parte dela? Ou do marido? Ninguém sabe, que a Bíblia não diz. Mas de repente ela tenha compensado com alguma outra coisa a falta de filho, e já havia se acostumado. Mas eu estou falando sobre no tocante à ferida, naquilo que você não quer tocar no assunto, naquilo que aquele assunto traz para você dores, e você quer fazer questão mesmo é de esquecer isso. Mas Deus vai lá e toca justamente onde você não quer tratar. Deus vai lá e toca justamente naquilo que você colocou de lado, desprezou. E Deus diz assim: ei, eu tenho uma solução para isso. Diga glória a Deus. Deus tem uma solução para problemas que você colocou de lado,
problemas que você colocou de lado, disse, não, isso aqui não quero mais saber. E Deus vai e traz à tona, tocando nessa ferida, dizendo: eu posso consertar isso. Diga: Deus pode consertar. Deus pode. Versículo 18. O menino cresceu. E certo dia, preste atenção agora, gente. Certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo até o meio-dia, quando morreu. Então preste atenção. O menino crescia, sentiu uma dor na cabeça e morreu. E agora? O menino morreu. Ainda uma criança. O menino morre, e agora? Deus quer ver como ela reagiria. Existem coisas que acontecem na sua vida pela permissão de Deus. E eu sempre disse que Deus tem um senso de humor bem apurado, porque sempre quer saber como é que a gente vai reagir. Olha aqui para mim. Deus te deu uma bênção. Aí vai acontecer alguma coisa do teu que desagradou a você. E aí Deus permitiu que aquilo acontecesse só para ver a sua reação. Se você vai murmurar, se você vai reclamar, ou se você vai clamar a Deus dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tem uma situação para isso, uma solução para isso. Você não vai reclamar. Então, você não pode esquecer que Deus te vê 24 horas. Deus sabe das suas reações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Alô, gente? Alô, pessoal? Gente, na igreja não é lugar de dormir. Olha para mim e preste atenção. Você veio para o culto, então medita com os olhos abertos. Deus vê as nossas reações. Se de murmuração ou de demonstração de confiança em Deus. Essa mulher está passando por essa prova. O menino está morto, está nos braços dela. Então, quem você é quando Deus mexe na sua base de apoio? Você vai enlouquecer? Você vai murmurar? Você tem que saber que o que veio de você é uma coisa, e o que veio de Deus é outra. O que você criou, fez, é uma coisa, mas o que Deus fez ou criou é outra coisa. O que vem de mim é uma coisa, o que vem de Deus é outra. O menino veio de quem? De Deus. Ah, mas eles geraram, sim, mas antes disso o profeta profetizou dizendo: você será mãe daqui a um ano. Então o menino veio de quem? Veio de Deus. Versículo 21, pessoal. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Para só um instante aí, pessoal. Veja, eu disse há pouco que o menino não veio dela. O menino veio de quem? Certo, veio de Deus. Então ela pega o menino, o menino morto, e leva para a cama
do quarto do homem de Deus. Ele não estava lá. O profeta Eliseu tinha ido para o monte. O profeta Eliseu tinha ido para o monte. Ela disse para o marido: tranca o menino morto na cama do homem de Deus. Eu preciso de um servo, de um jumento, que eu vou agora ao encontro do homem de Deus. Olha para mim, preste atenção. Ela está indo para onde? Se encontrar com quem? O homem de Deus. Está percebendo que essa é uma lição que a gente aprende? Que nas nossas angústias e nos nossos problemas, a gente tem que se recorrer a quem? A Deus. Mas bispo, está dizendo que ela foi recorrer ao profeta. Sim, o profeta era, naquela ocasião, a figura representante de Deus na terra. Sabe que antes de Jesus havia um véu que separava as pessoas de Deus, mas esse véu foi rasgado por conta do sacrifício de Jesus. Só que nessa época Jesus não tinha vindo ainda havia um véu, e só quem tinha acesso a Deus era o profeta. Ela vai ao profeta, ela vai ao encontro do profeta. Para mim isso é uma lição extraordinária, porque escuta isso, pessoal. Tem pessoas que quando nas suas angústias, quando nos seus problemas, elas vão recorrer sempre a pessoas. E pasmem os senhores, às vezes a pessoas erradas. É ou não é verdade? Toma cuidado com isso. Dá pena de pessoas que no seu momento de desespero só recorrem a pessoas erradas. Já está errado em recorrer a pessoas, e ainda pessoas erradas? Recorra a Deus. Não existe mais véu, o véu foi rasgado. Você tem acesso a Jesus direto. Você não precisa do pastor, você não precisa do profeta. O véu já foi rasgado, você tem acesso direto a Jesus. O que eu estou ensinando para você? No dia das suas angústias, clame ao Senhor. No dia das suas angústias, ao invés de murmurar, ao invés de falar um monte de asneira, clame ao Senhor. É isso, pessoal. Clame ao Senhor. Deus deu, então é Ele que vai garantir a vida daquele menino, porque foi Deus que deu. Então é interessante que ela pega o menino morto, coloca ali na cama do profeta e vai ao encontro do profeta. E o marido disse: mas hoje não, hoje não é nem sábado. E ela diz: não se preocupe, não se preocupe. Tem coisas, pessoal, para você se preocupar. Ah, mas o assunto é sério. Qual o assunto mais importante do que numa gama de tantas angústias que você está vivendo? Ah, mas eu tenho que falar com fulano. Fala com Deus. É prioridade você falar com Deus. Nós aprendemos hoje nessa lição aqui a buscar a Deus, a não murmurar, a não buscar pessoas erradas. Então, se Deus deu para você um emprego, não reclame, clame. Se Deus deu para você alguma coisa, não reclame, clame por solução e respostas. Amém, pessoal? Busque o Deus que abençoa você com emprego. Busque a Deus que abençoa você com filho. Busque a Deus que abençoa você com o que Ele te deu. Busque por uma solução, ao invés de reclamar. Então, gente, às vezes, quando os problemas chegam, você esquece da origem, de onde a bênção veio. Tem muita gente que esquece disso. Quando Davi foi ungido rei por Samuel, e ele vai levar comida para os seus irmãos, e vê que o gigante Golias está ali desafiando o exército, ele simplesmente não tem medo, porque ele sabe que Deus ungiu, ou seja, ele sabe que a unção veio
A unção, a coragem, o livramento, a proteção veio de Deus. Então quando Deus te abençoa, a bênção não te acrescenta dores. É assim que diz o texto da palavra. Amém? É isso, então preste atenção. Clame a Deus ao invés de reclamar. Bom, eu quero levar vocês ao versículo 28, que diz: e disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. O profeta foi. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou a encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mas mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. O filho estava o quê? Vivo. Glória a Deus. Nós aprendemos aqui muitas coisas, pessoal. Olha aqui para mim, preste atenção. O primeiro verso que lemos diz que o profeta Eliseu estava no monte com Geazi. E quando eles olham para o caminho, está vindo uma mulher. E ele pergunta: não é a sunamita? Eliseu diz: vai até ela. Corre, vai até ela. Pergunta para ela: como é que vai? Como vai ela? Como vai o filho? Como vai o marido? Agora você vai entender por que quando ela diz para o profeta que não pediu filho e tal, não sei o que, e o profeta diz: não se abale, mulher, volta para tua casa agora, eu vou mandar o Geazi. Geazi, pega o meu cajado, coloca na boca dele, vai lá, faz uma oração e o menino está vivo. Ela disse: se você não for, eu não saio daqui. Eu só volto para minha casa se você vier junto comigo. Agora vamos ligar os pontos. Lá no primeiro verso diz que quando Geazi pergunta para ela: mulher, vai tudo bem na tua casa? E qual é a resposta dela? Vai tudo. E o marido? Bem. E o filho? Mas o filho era morto. Ela diz: vai tudo bem. Vamos ligar os pontos agora. Ela estava falando com Geazi, ela não estava falando com o profeta. Geazi não era profeta. Quem era o profeta era o Eliseu. Então para Geazi, ela está dizendo: está tudo bem. Ou seja, ela não vai abrir o coração para Geazi. Gente, pega esse fio aqui, ó. Não abra o teu coração
para quem não está na sua mesma fé. Não conte os seus problemas para quem não lhe é devido. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Mas agora, quando ela está de frente para o profeta, a coisa muda. É diferente. Para ela está diante de Deus. O profeta pergunta: o que te trouxe aqui? Ela diz: eu te pedi algum filho? Eu te disse: não brinques comigo, não toque em pontos que eu não queria tocar. Te pedi um filho, agora ele está morto. Sentiu uma dor na cabeça, o menino está morto. Ela não está reclamando, ela está dizendo: Senhor me deu, então resolva essa questão, porque o menino está morto. Eu não te pedi, foi o Senhor que me deu, então resolva essa questão. Quando ela insiste de que ela não quer a presença do Geazi lá, mas sim a presença dele, ela está dizendo: eu sei que a minha bênção vai sair da sua mão ou da sua boca. Ele decide de ir lá. Então, quando você clama a Deus, Deus ouve você, responde você. Deus decide ir ao teu encontro também. Diga glória a Deus. Deus vai ao encontro da tua dor. Deus vai ao encontro do teu problema. Quando ele chega lá, entra no quarto, vê o menino deitado morto, deita sobre ele, clama. O menino espirra 7 vezes. Chama a mulher: mulher, aqui está o teu filho, vivo. Glória a Deus, pessoal. Em resumo, aquilo era um teste. Deus estava testando aquela mulher. Aquela mulher que sempre expressou amor e gratidão. Ela queria sempre servir, ajudar a obra de Deus, e nunca fez aquilo por interesses. Eu estou fazendo isso, mas é para o Senhor me dar um filho. Era assim? Eu estou fazendo essa ajuda aqui, mas é para o Senhor me abençoar. Era isso? Não! Ela servia com amor. Ela já estava resolvida com aquela situação, ela já estava resolvida. Mas Deus lhe abençoou com um filho. Claro que ela ficou muito feliz. Poxa, eu não tinha um filho, agora eu tenho. Tinha um problema, esse problema foi resolvido. Aí Deus agora faz um teste. O menino sente uma dor e morre de repente. A prova está aí. Vai murmurar? Vai chutar o pau da barraca? Vai contar todo mundo que Deus falhou com você? Ou simplesmente você vai trancar a porta do quarto, vai dizer para as pessoas: não se incomode, eu volto já. No caminho se encontra com pessoas que dizem: vai tudo bem, e você vai dizer: tá tudo bem. Você tem uma dor na alma, mas você vai dizer o que, gente? Tá tudo bem. Tem uma situação terrível acontecendo dentro de você, mas você vai dizer para os seus espectadores: está tudo bem. Mas para Deus, quando você estiver diante dele, você não vai dizer está tudo bem. Para Deus, você vai abrir o coração. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu não aguento essa situação não. Para Deus, você vai dizer: Senhor, para mim está pesado esse fardo, me ajuda, me socorre. Você está falando para quem, gente? Para quem? Para Deus. Quer chorar? Chore para Deus. Quer clamar? Clame para Deus. Não conte seus problemas na rua, não ponha no jornal, não ponha nas redes sociais. Hoje é as redes sociais, né? Hoje o povo adora levar para o Instagram.
Adora levar para lá suas dores, adora levar para lá como se você estivesse carente. Conta para Deus, gente. Conta para Deus e Deus resolve. Ah, bispo, mas eu sou muito carente de atenção. Deus vê você. Vê se você trata disso. Você tem que aprender a converter, a mudar suas expressões emocionais, caso você sempre está deslizando nelas, chorando, conversando até, dá bom dia até a cavalo. Dá bom dia a cavalo. Conte para Deus, chore para Deus. A mulher sunamita está nos dando uma aula aqui. Até para o marido ela está dizendo: não se preocupe. Ela diz para ele: não se preocupe. Ela vai dizer para o Geazi: está tudo bem. Mas diante do profeta, que era diante de Deus, ela desmorona. Ela abre o coração. Olha aqui para mim, pessoal. Quando uma pessoa vai para o médico, quando a pessoa vai ao psicólogo, o médico, o psicólogo vai dizer assim: me conte tudo, não me esconda nada. Eu quero saber a origem desse problema. Me conte desde o início. Quando você contrata um advogado, seja você culpado ou inocente, você vai ter que contar para o seu advogado toda a verdade, para que ele possa te defender. Se você esconder algum detalhe, isso pode fazer a diferença de você perder a causa. Para Deus é a mesma coisa. Conte para os homens. É isso? Conte para quem? Tudo. Com riquezas de detalhes. Não esconda. Para Deus, diga tudo. Amém, pessoal? Aquela mulher passou no teste, porque ela não murmurou. Ela fez a coisa certa. Ela não se desesperou. Ela foi ao homem de Deus, e diante de Deus ela colocou a sua confiança e pôde abraçar o seu filho novamente vivo. E eu quero trazer para você por meio dessa palavra hoje. Eu não sei qual a sua dor, não sei qual o seu problema, mas faça como essa mulher, recorra a Deus. Porque se Deus, agora pega essa, é a última e eu termino. Se Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar com excelência. Amém, pessoal? Deus não vai te dar algo para você ficar dizendo: ah, Deus me deu isso aí, Deus me deu essa droga aí. Não. Se Deus te deu algo e dentro desse tempo aconteceu alguns desgastes, algumas coisas desagradáveis, não perca o seu foco, mantenha isso em mente. Deus começou uma obra e Ele vai terminar. Amém? Glória a Deus. Deus te deu um filho, e o seu filho te dá muito trabalho. O que você tem que ter em mente? Deus me deu, começou uma obra e Ele vai terminar essa obra. Amém, pessoal? Ao invés de murmurar, reclamar, não faz isso. Esse não é o caminho. Faz como essa mulher. Arranque forças de até onde não tem e diga: vai tudo bem, sim. Como é que está a situação na sua vida? Diga: está tudo bem. Diga para as pessoas que te perguntarem. Talvez hoje vão perguntar a você, e você vai dizer o quê? Está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Aí você pergunta: você é Deus? Você vai resolver meus problemas? Não vai. Então eu não vou contar para você. Está tudo bem. E olha, pessoal, tem gente que gosta de saber da tua vida para
Você sabe o que é? Não tem gente que quer saber de tudo para poder. O sangue de Jesus tem poder. Vai tudo bem? Diga, vai tudo bem. Como é que vai lá a sua casa? Vai tudo? E como é que vai lá no seu trabalho? Vai tudo bem, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, fica de pé. Glorifica Jesus bem forte, igreja. Vai tudo bem sim, para a glória de Deus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.